Esses que têm causado alvoroço, esses que têm transformado o mundo, eles chegaram aqui, em Frederico Westphalen. E é você, irmão. É você que está escutando isso. Você é um desses que vai transformar esse mundo. E abra lá comigo, em 1 Tessalonicenses 1. Eu achei engraçado que quando Deus falou comigo sobre isso de esses que transformam o mundo, foi numa situação que Paulo chegou lá em Tessalônica, nessa igreja em Tessalônica. E a base dessa ministração hoje é lá na carta Tessalônica. A gente vai ver algumas características daquela igreja. E eu tenho muito claro no meu coração, que é Deus mostrando, tá vendo essas características? É a que vocês vão ter. É as características que essa igreja tem, que essa igreja vai se mover e vai fazer, está fazendo e vai fazer ainda mais uma grande diferença nesse lugar. 1 Tessalonicenses 1, verso 1. Deixa eu abrir, que eu ainda não abri. Primeira Tessalonicenses 1 diz o seguinte: Paulo e Silvano, a Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Verso 3. Lembrando-nos, sem cessar, primeiro, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Essas 3 características é que a gente vai ver um pouco delas hoje. E tenha isso em mente. Agarre, segure. Essas são 3 características dessa igreja. Eu vou começar de trás para frente, falando das características. A primeira que eu vou falar é a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Outras versões dizem a convicta esperança, a firmeza da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. E eu fui ver o que significa no original essa palavra, essa paciência, essa firmeza da esperança. E fala o seguinte: característica de alguém que não se desvia do seu propósito. E de alguém não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Uma esperança firme em quem? Em Cristo. Pode o sangue dar no meio da canela, como se diz lá no Nordeste, mas você não se abala, você fica firme, crendo naquele que veio, crendo naquele que pagou um preço, crendo naquele que morreu e ressuscitou por você, e que hoje, quando você disse, eu te faço Senhor da minha vida, Ele está cuidando de você em todo o tempo. Firmeza, uma firmeza em Jesus, não Jesus morto. Porque muitas vezes, mesmo dentro da igreja, tem algumas pessoas que olham para um Jesus morto, para aquele Jesus que veio, que morreu, que sofreu. Mas Ele ressuscitou. Ele vivo está. A Bíblia fala que a morte não tem mais poder sobre Ele. Ele está lá, sentado, à destra de Deus, nas regiões celestiais. E uma parte que eu fico mais maravilhado é lá em Atos. Quando Jesus sobe, aparecem 2 anjos, dizem, ei, discípulos, vocês estão olhando o quê? Esse Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. É o mesmo que vai descer. Irmãos, está próximo. Ele está voltando para vir tomar sua igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja linda, limpa pela palavra. Uma igreja que está fazendo a diferença nesse mundo. Amém? Primeira característica, essa firmeza, essa convicção da esperança no Senhor Jesus Cristo. De saber que eu tenho um dono, Ele é meu dono, eu não arredo o pé. Mesmo em meio a provações, a sofrimentos. Deixa eu dizer uma coisa, se vier provação, se vier sofrimento, é passageiro. É passageiro. Ele mesmo disse, eu já venci tudo isso. Tem alegria.
Digo-vos essas coisas para que em mim, em quem? Em Cristo, vocês tenham paz, nós tenhamos paz. No mundo tereis aflições. Jesus foi bem claro quando disse isso. Mas tenham bom ânimo, ele disse. O que foi falado aqui hoje? Alegria. Alegria. Quem tem confiança no seu Deus tem alegria. Quem tem confiança no seu Deus, levanta as mãos para o céu, independente do que está acontecendo. Se está bom ou se está ruim naquele momento. Mas levanta as mãos para o céu e diz, Pai, Tu és bom. E eu te agradeço, porque Tu tem cuidado de mim. Amém? A segunda característica, um amor operoso. Outras versões falam obras de amor. Um amor operoso. Aí vem aquela pergunta, o que é amor? Primeiro de tudo, para ter um amor operoso, a gente precisa entender o que é o amor. E qual o versículo onde a gente vê isso bem detalhado? 1 Coríntios 13, vá lá. Primeira característica, nossa esperança no Senhor, firme, sólida. Aleluia. Segunda, o amor operoso. E vamos ver um pouco do que é esse amor. 1 Coríntios 13, 1, vai dizendo o seguinte, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Primeira Coríntios 13, 1, vou repetir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vamos parar um momento nessa parte aqui. A gente viu que a segunda característica é o quê? É uma fé operosa. Mas aqui está deixando, é um amor operoso. Mas aqui está deixando bem claro, ó, pode ter operação e não ter amor. E não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente simplesmente faça por fazer. Faça por uma obrigação, não. É um amor operoso. A gente faz pelo quê? Por amor. E vamos continuar vendo o que o amor é, para a gente entender que nós somos esse, que amamos, que temos esse amor. E o amor é o quê? Versículo 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se irrita, não suspeita do mal. O amor que não suspeita do mal. O amor não folga com a injustiça, não ama a injustiça, mas ama a verdade. O amor faz o quê? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Irmãos, o amor jamais desaparecerá. E a parte interessante é que profecias, línguas, a ciência, nenhuma dessas três desapareceu ainda. Ainda estão hoje. Ainda estão em operação hoje. Quando é que elas vão desaparecer? Quando nós subirmos. Quando nós estivermos com Deus, aí essas três coisas a gente não vai precisar mais. A gente conhecerá como somos conhecidos. A gente terá uma consciência plena. Mas voltando, o amor, ele nunca acaba. O amor, ele é sofredor. Sofredor por quem? Pelo seu próximo. Se for preciso, a gente vai sofrer o dano. Se tiver alguma situação que seja melhor, por exemplo, você perder R$500, mas não perder um irmão, você vai perder R$500. Você é sofredor. Porque mais importa uma vida do que qualquer dinheiro no mundo.
O amor, ele é bondoso, ele é benigno. O amor não é invejoso. E a gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que começar isso na igreja. E quando eu falo isso, que primeiro a gente tem que começar isso na igreja, não é cutucar o irmão do lado ou começar a pensar naquele irmão que você sabe que não está desse jeito, não. Não. Analise, pois, o homem a si mesmo. A gente se analisa. E, peraí, o meu amor está assim? Peraí, eu estou amando desse jeito? Se eu não estou, tem algo errado, eu tenho que passar a amar. O amor, gente, é uma atitude. O amor não é aquele conto romântico, aquela coisa fantasiosa. Não, o amor é atitude. O marido e a mulher, eles têm que ter atitudes de amor. Não adianta só falar que ama o cônjuge e fazer tudo totalmente contrário. Não. O amor é o quê? É uma atitude. A gente decide amar. Sabe por que a gente decide amar? Porque muitas vezes a gente não vai querer amar, não. Porque quando pisam no calo da gente, quando mexem com aquela área que todo mundo tem, que fica mais assim, dá uma vontade logo de responder com os 5 dons ministeriais, mas a gente diz que não, eu decido amar. Eu não vou revidar. Não vou revidar o mal com o mal, mas eu revido o mal com o bem. Eu decido amar. O amor, ele não suspeita do mal, não suspeita do mal do próximo. Se estiver suspeitando mal de alguém, ore. Ore e diga, Deus, eu não quero isso para mim, não. Meu coração, não, de suspeita de mal, não. Ore. Pode ser que Deus esteja mostrando algo para você, com sabedoria, buscando nele ajudar aquela pessoa. Mas não para ficar fazendo fofoca. Não somos esse. Nosso amor é operoso. Como é operoso? Nós buscamos saber o que o outro está precisando. Nós nos relacionamos. Deixa eu fazer um desafio para você. Se tem alguém aqui nessa igreja que não conhece outra pessoa tão bem, chama ela para tomar um mate. Convida ela para jantar, para tomar um café. Crie laços de comunhão. Amém. Nós aqui somos uma família. Somos uma família e temos que estar unidos. Quanto mais unidos estivermos, mais faremos. A Bíblia fala que 1 derrota 1000, mas que 2 derrota 10.000. Não soma, não. É 1000 se fosse 1000 com 1000, era 2000, mas diz que é 10.000. União, unidade. Isso é amor. A gente precisa disso, a gente precisa estar unido. Perguntar ao irmão, porque, como aconteceu hoje, eu mandei um WhatsApp para um irmão lá em Caxias. Tudo bem, irmão? Tudo. Tudo bem, irmão. Sabe? Ali estava para o WhatsApp, mas você pergunta tudo bem para o irmão. Você percebeu que o irmão também assim, você chega perto, abraça, você puxa para o canto. Tudo bem mesmo? Isso é um amor operoso. É um amor que se importa. Que se importa com o seu próximo. A gente começando a fazer, a gente desenvolvendo mais e mais isso aqui dentro, lá fora vai ser facinho. Deixa eu dizer, eu falei com o Cássio e com o pastor ontem, a forma com que eu vim para a igreja foi por amor. Eu entrei na porta, uma pessoa foi logo lá e me deu um abraço. E eu tinha participado em outra que eu não estava meio escanteado, meio de lado. Perigo de voltar para onde eu estava. Ovelha desgarrada é presa fácil. E quando eu cheguei na igreja, nessa outra igreja, no Verbo da Vida, o irmão foi lá e me deu um abraço e disse, estou contigo. Que engraçado. Tá. Sentei, assisti o culto. Quando acabou o culto, esse meu irmão correu lá em mim de novo e deu um abraço e estou contigo. Eu fiz, é aqui que eu vou estar. Sou bem aceito. E se hoje eu estou aqui, ministrando essa palavra, que naquela época eu nunca imaginava na minha vida, foi por conta de amor. É o amor que a gente vai conquistar as pessoas. É através do amor. Não é julgando. Não é falando mal. É sendo aquela pessoa que vai demonstrar Deus. Deus é o quê? Deus é amor. E a gente demonstra a Deus com nossas atitudes de amor. Isso é um amor operoso, um amor que faz algo. Terceiro ponto. As obras da nossa fé, ou uma fé operosa, tem versões que dizem que é uma fé que também faz algo. E aí deixa eu dizer uma coisa, a gente viu o amor que faz algo. A Bíblia diz em Gálatas 5:6 que a fé opera pelo
Amor. A gente viu amor primeiro. A gente tem que entender, a gente tem que andar em amor. Você pode dizer que tem a maior fé do mundo, mas se não estiver andando em amor, essa fé não vai ser operosa. Essa fé não vai ter muito efeito, não. E isso é um grande erro, que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está declarando a palavra, a gente acha que está fazendo nossa parte, mas se a gente estiver intrigado com o irmão, se a gente estiver deixando mágoa no nosso coração, algo desse tipo, a nossa fé não vai ser operosa. E aí a gente precisa entender isso. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é benigno. Quando estiver com raiva, quando estiver estressado, vá lá em 1 Coríntios 13, leia lá o que é o amor. Vocês, opa, estou errado. Deixa eu dar uma dica para você. Não, isso não é uma doutrina, mas isso é uma dica, uma coisa que eu fiz. Eu imprimi 1 Coríntios 13 e botei na frente da minha pia. Estou lá lavando prato, eu estou lendo 1 Coríntios 13. O amor é isso, o amor é aquilo. Tararana. De vez em quando, tem aquele atrito assim com a esposa, dá vontade de ficar chateado, dá vontade de... Aí, tá lá, 1 Coríntios 13. Opa, estou errado. Mesmo que não fui eu que comecei, não fui eu que fiz, que possa parecer que eu estou certo. Chego lá, meu amor, me perdoa. Não vamos ficar assim, não. Eu te amo. E como é que eu estou provando ela que eu amo? Tomando uma atitude. Sendo o primeiro a ir lá. Amém? Às vezes, irmão, vou dizer, ela é a primeira. Acontece. Não sou perfeito, estou crescendo, estou amadurecendo. Todos nós, até Jesus voltar, nós não estaremos perfeitos, plenos. Não, nós vamos estar plenos quando ele voltar. Até lá, nós vamos estar crescendo. Nós vamos estar em constante desenvolvimento. E o que é fé? Abre lá em Hebreus 11:1. Primeiro ponto, uma convicção da esperança no Senhor. Firme, inabalável. Segundo ponto, o amor. Um amor operoso, um amor que se importa, um amor que não pensa o mal, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E agora a gente vai para a fé. São 3 características, irmãos, que eu tenho certeza que essa igreja já tem e vai desenvolver mais e mais. Mais e mais. Hebreus 11, verso 1. Fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Outras versões trazem uma firme segurança, um fato essencial, uma convicção segura, uma posse antecipada daquilo que não vemos, mas cremos. Certeza, a fé é uma certeza que a palavra, que muitas vezes o que ela diz ali, a gente pode não ver naturalmente, a gente pode não conseguir tocar naturalmente, mas a gente crê, é uma certeza, e aquilo vai se manifestar no natural. A fé traz à existência as coisas que não existem. Essa é a fé. E a fé, ela é para receber as coisas de Deus, é. Hebreus 11, 6. Veja lá no versículo 6 o que é que diz. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro de tudo, você agrada a Deus quando você tem fé. Fé na sua palavra. Fé no que Ele fez. Essa é a forma de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, para aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Mas não para por aí, o versículo continua e diz: e que é galardoador dos que o buscam, presenteador dos que o buscam. Não basta só a gente crer que Ele existe. Ele existe e Ele nos presenteia, por buscarmos a Ele. Esse é o nosso Deus. Como o pastor disse, não é um Deus de pouquinho, não. É um Deus abundante. Ele tem prazer em dar. Nós que muitas vezes achamos que não precisamos receber, ou achamos que, não, isso pode ser soberba. Soberba, irmão? Se a Bíblia está dizendo que é para a gente, você acha que o que tem dizendo aqui na Bíblia é soberba se Deus conquistou para a gente? Não, é para nós. É um pai que conquistou algo para o filho e deu para ele. Que soberba tem o filho de receber um presente do pai? Nenhuma. A fé é essa certeza.
E a fé não é, entendo apenas, não é apenas dizendo que é menos, é dizendo que tem outra parte. A fé não é apenas para receber, mas a fé também serve para fazermos algo. Com a fé a gente recebe, mas a gente necessita da fé para fazer algo. Abre lá em Tiago 2,14. A fé é uma certeza, um fato, uma posse antecipada daquilo que não vemos, mas cremos. E Tiago 2,14. Achei. Tiago 2, a partir do versículo 14. Para deixar claro antes, Efésios diz que a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Ele não vem por obras, para que ninguém se glorie. A gente vai ler esse texto primeiro e depois eu vou explicar, porque pode ser que gere uma dúvida. Se a gente começar a tirar conclusões de algum texto fora de contexto, mas a gente vai ver o que esse texto está querendo falar. Tá? Lembra lá, Efésios 2,6. A salvação é um dom de Deus, um dom gratuito, é pela graça, mediante a fé, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Aí Tiago, ele vai falando o seguinte, 2,14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Que tipo de fé? Uma fé que diz que tem, mas que não mostra obra nenhuma. Um exemplo, você conhece alguém que se diz cristão, mas tem atitudes de uma pessoa que nem o ímpio chega a ter? Uma pessoa que vive, que é cristão, mas vive deliberadamente no pecado? Ela diz que tem fé, mas quando a gente vai olhar lá para o que ela fez, para os frutos, não tem. Continuando. E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Que proveito tem você saber que a pessoa do seu lado, a pessoa que está aqui nessa sala, está passando por uma necessidade braba, você tem como ajudar e você não faz? Que amor é esse? O amor não se importa? O amor se importa. Se a gente sabe que alguém está passando por alguma dificuldade, se a gente tem como ajudar, a gente vai fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. A fé que nós professamos, consequentemente com ela, a gente não é salvo pelas obras, mas depois a Efésios diz que a gente é salvo para as obras. Nós somos salvos para fazermos obras que Deus já deixou preparado para a gente. Começa onde? Começa aqui entre nós, um com o outro, se importando. Vamos continuar. 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta, está inoperante. Não adianta só crer em Deus. Muitas pessoas no mundo creem que Deus existe. Mas a gente crê em Deus, a gente entrega a vida a Ele, faz dele o nosso Senhor, e daí a gente tem uma vida abundante, a gente tem um estilo de vida diferente. Nossa vida vai gerar frutos. Amém? Continuando. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras ela foi aperfeiçoada. Uma melhor tradução, ela foi amadurecida. A fé de Abraão foi amadurecida como? Deus deu uma instrução para ele,
Ele creu na instrução, ele creu em Deus, ele tomou uma atitude a partir dali e a fé dele foi amadurecida. Ontem um irmão perguntou para mim, Peron, como é que eu faço assim para ter mais fé? Eu sinto que minha fé está muito fraca. Eu sinto que não estou conseguindo, que tem mais. Fiz, irmão, primeiro, a gente tem que entender que Deus depositou uma medida de fé no coração de cada um. Deus deu uma medida de fé no coração de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Praticar, exercitar essa fé, crer no que a palavra diz e fazer. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais fé vem. E quando a gente põe essa fé em prática, nossa fé vai crescendo. Ninguém tem uma fé, nasceu de novo e vai ter uma fé para fazer algo impossível. De começo, a pessoa fica, mas ela vai crescendo e ela vai começando coisas impossíveis, vamos dizer assim, pequenininhas, coisas que ele achava que era impossível, ele vai crescendo e aí as coisas vão aumentando. Porque prática de fé. Nós precisamos disso. Abraão, ele recebeu a instrução de Deus e ele praticou. E a Bíblia diz que isso amadureceu, que aperfeiçoou. Aí, seguindo, diz assim, e cumpriu-se a Escritura, que diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi declarado amigo de Deus. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aquela questão de o homem crer e ter atitudes correspondentes. Se eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, se eu entrego a minha vida a Ele, eu não vou viver da mesma forma. Não tem como viver da mesma forma. Se eu digo que crio em Cristo e estou nem aí e continuo vivendo e não, eu crio, Ele é meu Senhor, mas eu vou viver de qualquer jeito. Não, essa fé está sem obras, essa fé vai ser inoperante. A gente precisa fazer algo com nossa fé. Amém? Vamos continuar. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despiu por outro caminho. Para quem não sabe, Raabe era uma prostituta que ela vivia nos muros de Jericó. E quando os espias foram entrar lá em Jericó, ela escondeu eles. Escondeu eles para eles não serem pegos. Por quê? Porque ela creu que, ao ter aquela atitude, eles iriam livrar ela. Ela sabia que a cidade de Jericó estava acabada. Que o exército de Deus, que os israelitas, eles iam conseguir tomar aquela cidade. E ela creu que se fizesse algo, ela cria, entenda assim, ela cria naquele Deus poderoso que ia tomar a cidade. E ela, por crer nisso, ela teve uma atitude que mostrou a fé que ela estava tendo. Que foi um fruto da fé que ela tinha. Ela creu primeiro e, por isso, agiu. Por isso, teve uma atitude. Aí diz assim, o 26, aí o Tiago dá o exemplo. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa fé, lá em 1 Tessalonicenses 1:3, quando está falando ali dos irmãos Tessalonicenses, diz que a fé era uma fé operosa. Essa é a nossa fé. Essa não vai ser, essa é a nossa fé. Nós vamos crescer nela, mas essa é a nossa fé. É uma fé que dá frutos. Uma fé que faz algo. Uma fé que quando está andando no meio da rua e vê lá que diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Na versão King James diz, enquanto estiverem indo, preguem. Opa, eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho fé. Ele disse isso, eu vou tomar uma atitude, eu vou falar. Eu creio que logo, logo essas cadeiras aqui vão estar cheias. Não vai ter espaço, não. E vai ser rápido. Por quê? Porque nós temos uma esperança firme. Nós andamos em amor. Nós temos fé. E vamos ver agora o que essa fé faz. A gente viu que a fé faz obras, mas vamos ver que obras. Vamos ver um exemplo dessas obras. Vamos lá para Hebreus 11 de novo. E aí você vai lá para o verso 33.
Hebreus 11, a galeria da fé, vai falando o que Abraão fez, o que Noé fez. Todos eles vinham a instrução de Deus, eles acatavam e faziam algo, mesmo que naturalmente não parecesse. Aí 11:33, vamos ver o que diz lá. Que ele fala de vários santos do Antigo Testamento que fizeram coisas grandiosas. Aí ele diz: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres, pela fé, receberam pela ressurreição seus mortos. Pela fé, uns foram torturados, uns não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Tem pessoas, sim, irmãos, no mundo que pela fé estão morrendo. Pela fé nós podemos fazer coisas grandiosas, faremos. E também pode ser que você seja enviado para algum país, que você seja a boca de Deus em algum país, que você vai fazer a diferença em algum país, e morra por conta da fé. Mas lembra, por que esses morreram por conta da fé? Porque eles foram para um lugar, eles falaram da palavra de Deus, eles mudaram situações de pessoas, eles transformaram a vida de pessoas. E sabiam que se morresse era lucro, porque ele ia passar na eternidade com Cristo, que é infinitamente melhor. A eternidade. Não tenha medo da morte. Não, sua fé está firmada em quem? Nele. Você vai fazer coisas grandiosas. Você diz, pera, eu não estou fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, você vai fazer mais. Mais coisas grandiosas. Continuando. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Esse versículo 38 para mim é glorioso. Isso foi para eles e é para a gente, irmãos. Homens dos quais o mundo não era digno. Você já pensou nisso? Você é um do que o mundo não é digno. Você só está aqui para proclamar o reino de Deus. Para proclamar o reino de Deus. Onde estiver, no trabalho, na faculdade, no colégio, no futebol, onde você estiver, você é um proclamador do reino de Deus. E você vai voltar para o reino. Amém? Vamos continuar. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, deixa eu dizer, aqueles santos da antiga aliança, Noé, Abraão, Jacó, José, aqui diz o seguinte, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Qual era a promessa? Eles esperavam pelo Messias. Eles esperavam para aquele que os salvaria. Eles morreram crendo nisso, mas eles não viram isso. E aqui diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Primeira parte, provendo Deus o quê? Coisas melhores para a gente. Você acha que esses... Deixa eu ler aqui de novo o que foi que eles fizeram. Eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam boca de leões, eles apagaram a força do fogo, eles escaparam no fio da espada, na fraqueza tiraram força, batalharam, se esforçaram, puseram exércitos para correr. Coisas grandiosas eles fizeram. E aí a Bíblia está dizendo que coisas maiores tem para a gente. Coisas muito maiores tem para a gente. A gente tem que se mover. A gente tem que se mexer. E aí a gente vai ver as coisas acontecendo sim. A gente fazendo as coisas, fazendo e essas coisas aumentando. A gente chegando lá fora, falando para uma pessoa, essa pessoa se convertendo. Daqui a pouco a gente está falando para 2, para 3, para 4. Daqui a pouco a gente ora por uma dor de cabeça, a dor de cabeça passa. E aí nossa fé, vai amadurecendo. E aí a pessoa já está com um problema um pouco maior, a gente ora e acontece. E aí, e vai aumentando, queridos. Vai aumentando. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé operosa. Eu creio demais que esse somos nós.
Esses que têm uma firme esperança no Senhor, uma constância, não se abalam, estão firmes. Esses que o amor é operoso, que se importa, que vai atrás do perdido. Um conselho, leia aquele livro ali, ó, Conquistando Almas, de T.L. Osborne. Aquele livro é maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade de falar de Jesus para os outros. Muita. Meu Deus do céu. Eu me pelava de medo. Li aquele livro, T.L. Osborne mostrando ali na palavra. Fiz, ei, é simples, é fácil, é para mim. Meu Deus. Marcos 16. Vamos lá em Marcos 16. Para ver o que Jesus disse que era para a gente fazer. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Jesus, o próprio Jesus, depois da ressurreição, dá uma ordem expressa para nós. Nós precisamos ter fé nisso. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas e se não se converter, Peron? Aí é problema dele. A nossa parte é pregar. A nossa parte é falar. Se a pessoa vai aceitar ou não, a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós. Nossa parte é o que? É falar. E eu tenho certeza que essas palavras vão arder no coração das pessoas. Amém? Continuando. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão, acompanharão os que creem em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos em serpentes, e se bebermos coisa alguma mortífera, não nos fará mal algum. E imporemos as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Rapaz, eu pensei agora que tinha tocado o sino. O sino do intervalo. Imporemos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma experiência minha sobre impor as mãos. Rapaz, eu posso dizer assim, que hoje eu estou numa pegada assim, se eu souber que a pessoa está com alguma dor, eu peço para orar, eu pergunto. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí também é com ela. Eu vou e pergunto. E aconteceu um fato muito engraçado comigo, há um tempo atrás. Até uns 2 meses atrás, eu era professor da igreja de crianças. E me veio um material para eu dar aula sobre cura. E aí, lá vai eu, me preparei e tudo mais. Chegou no domingo, estou juntando a criançada para ir para a sala. Quando eu olho, vem um dos meus alunos de muleta. Aí eu olho assim para ele e fiz, que foi isso, Juan? Ele, virei meu pé, estou com os nervos acavalados e rompi o tendão. Rapaz, na hora assim, minha alma gritou, girou, eu fiz, não é possível não. Na minha aula, eu pensei, eu vou dar aula sobre cura, e esse menino vem desse jeito. Pensei, irmão, não falei não, o pensamento veio. Tá, estou lá dando aula. Enquanto eu estou dando aula, uma menina se levanta e sai correndo. Aí eu, o que foi, fulana? Não, professor, meu nariz está sangrando. E eu olhei assim. Aí eu fiz, mas o que é? Não, é normal. Porque eu sei que não é normal, irmão. Doença é normal aonde? E aí eu continuei dando minha aulinha e minha alma gritando. Mas eu continuei dando aulinha. Quando acabou a aulinha, eu disse para mim mesmo, Peron, agora você vai mostrar para essas crianças que essa palavra é verdadeira. Você vai mostrar na prática que essa palavra é verdadeira. Irmão, a vontade que eu tinha não era de orar, não, irmão. Não vou mentir para você, não. Vontade eu não tinha, não. Mas o quê? Sabia que Marcos 16 está na Bíblia. E que Jesus disse que nós imporemos as mãos e serão curados. Eu fui de forma simples. Eu simplesmente criei. E deixa eu dizer uma coisa. Com várias pessoas é diferente. Cada pessoa tem um tipo de reação. Mas sempre que eu vou orar por alguém, por cura, por batismo com o Espírito Santo, por alguma coisa, eu não sinto nada, irmão. Eu não sinto arrepio. Tem gente que sente arrepio, tem gente que sente um ardor no coração. Eu não sinto nada. Mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Coloquei as 2 mãos no pé do Juan
Fiz, Juan, tu entendeu a aula? Ele fez, entendi, professor. Ele tem 11 anos. Entendi, professor. Eu fiz. Você crê, se eu orar, você vai ser curado? Ele fez, eu creio, professor. Botei as mãos, fiz. Em nome de Jesus, cura a vida de Deus nesse lugar. Nervo voltando para o normal, tendão voltando ao normal. Em nome de Jesus. Me virei e fui orar pela menina. Quando eu vou orar pela menina, eu só escuto os outros meninos falando e eu me viro. Tá Juan fazendo assim com o pé. E daqui a pouco o Juan começa a andar. Começa a andar pela sala. Eu fiquei, meu Deus. Meu Deus. Não falei nada, irmãos. Fiquei caladinho. Mas funciona. Depois eu orei pela menina, lá pelo nariz dela. Não sangrou mais. Não senti nada. O que eu senti era vontade de não fazer. Vontade de fingir que não dei aquela aula. Mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Minha fé é operosa. Minha fé toma uma atitude. Esses somos nós. E para finalizar, volta lá para 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que esses que têm essa fé, que têm essas características, fizeram e que é o que nós estamos fazendo e vamos continuar a fazer. 1 Tessalonicenses 1. Deixa eu só lembrar aqui. 1:6. Vamos ler do 6. 1 Tessalonicenses 1:6. Lembra? Paulo fala para os irmãos de Tessalônica que ele sempre ora a Deus, sempre se recorda da convicção da esperança deles, do amor operoso, da fé operosa. E ele diz assim no 6. Ele diz assim no 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo e alegria no Espírito Santo. Ei, os tessalonicenses estavam recebendo a palavra de Paulo, as boas novas, em meio a muito problema, em meio a muita tribulação. Mas você acha que eles ficaram de cara feia? Ficaram, esse cara aí não sabe o que está falando. Não, não, eles se alegravam com a palavra. Eles se alegravam com a palavra. A palavra era dita para eles, eles se alegravam. Eles recebiam essa palavra com alegria no Espírito. E no verso 7 diz assim, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós, por quem? Por aqueles que estavam recebendo a palavra, por aqueles que pegaram a palavra com mansidão. Aí diz o quê? Por vós soou, outra versão diz, ecoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Meu Deus, aí continua, diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, que como dos ídolos vos convertestes a Deus verdadeiro. Vos converteu para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles tinham a consciência que Jesus estava voltando. E isso não deixava eles parados, fazia eles se moverem. Mas agora eu quero ler de novo o 6, o 7 e o 8, vamos dizer assim, de uma forma personalizada. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não faz, leia a Bíblia como Deus falando para você. Leia a Bíblia como Deus falando para você. Lá em Marcos 16 diz, esses sinais acompanham os que creem. Quando eu vou ler, eu digo, esses sinais me acompanham. Em teu nome eu farei isso, em teu nome eu farei isso. Leia a Bíblia de forma pessoal, porque é seu pai falando com você. E aí vamos ver aqui, diz assim, e vós, e eu estou falando agora para vocês, e vós foste feito nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo, com alegria do Espírito, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis de Frederico Westphalen e do Alto Uruguai. Porque por vós
soou a palavra do Senhor, não somente em Frederico Westphalen, mas em todo Alto Uruguai. Aleluia! Aleluia! Mas Deus em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou por esse Alto Uruguai, se espalhou por essa região. A fé de vocês, o amor operoso de vocês, a confiança que vocês têm no Senhor, está se espalhando. Não vai se espalhar não, irmão, já começou a se espalhar. Já começou e vai se espalhar mais e mais por essa região. Como? Através de cada um de nós. Cada um de nós aqui vai demonstrar para os outros que temos um Senhor, que cremos nele, que não nos abalamos. Eles vão olhar para vocês e vão dizer, peraí, como assim? Esses problemas todos aí, e eles alegres. Como assim você vai dizer, eu tenho o Senhor, eu tenho um dono que cuida de mim, ele quer cuidar de você. Vão dizer, peraí, como assim você se importa tanto comigo? Você nem me conhece? Peraí, como assim você me viu passando por uma situação e não virou a cara? E me ajudou? Como assim? Não. O que é isso que você tem? Eu tenho amor de Deus derramado no meu coração. Eu faço isso por amor a Ele. Sabe por quê? Porque Ele lhe ama. Deus te ama e está me mandando aqui. Como é que você consegue fazer essas coisas impossíveis? É a fé de Deus. E deixa eu dizer, quando você faz dele Senhor da sua vida, entende, irmão? Ele vai botar essa mesma fé no seu coração. Vamos lá, eu quero te ajudar, eu quero te fazer crescer. Tu vai ver que não é algo distante. O que acontece? Eu me converti. Estava sentado em umas cadeiras mais ou menos parecidas com essa. Via lá, o pastor ou qualquer outra pessoa ministrando. Dizia, não é para mim, não. Quantas vezes eu disse isso, irmão? Eu disse isso demais. Eu pensei nisso demais. Dizia, não, ele não sabe o que está falando, não. Só que eu tinha um desejo por mais de Deus. E eu fui me deixando ser tratado por essa palavra. Eu fui deixando essa palavra me limpar, tirar aquelas crecas, tirar aquelas manias. E ainda está limpando, e ainda está tirando. Cada um de nós aqui vai proclamar essas verdades. Que Deus ama, que Deus não veio, Jesus não veio para condenar ninguém, não. Quando a pessoa diz, não, mas eu sou pecador, filho, mas Deus morreu para que você não fosse. Deus quer te salvar. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mostrar que Ele é um bom pai. Você pode até não ter tido um pai bom, natural. Um pai que fez coisa errada, como o meu fez. Mas o nosso Pai Celestial, Ele cuida. Oh, e como Ele cuida. Quando a gente deixa ser cuidado, quando a gente levanta mãos santas, no nosso quarto, no louvor, diz assim, Pai, a atmosfera muda, as coisas começam a mudar, o que está ruim começa a sair, muitas vezes de forma de lágrimas. Quantas vezes eu levantei o braço assim e chorei, mas chorei, que nem menino, como diz na minha terra, chorei, mas logo depois a alegria veio. Saiu aquilo que era ruim, a alegria veio e brotou no coração. E eu comecei a me alegrar sozinho no quarto. Cheio de problema, mas me alegrando. Porque estava na presença do meu pai, sabia que ele estava cuidando de mim. E as situações que estavam ruins mudaram. Não estão mais. E isso eu sei, que se Deus fez o que fez antes, Ele continua sendo o mesmo. Se algo vier, Ele vai continuar me ajudando. Você pode ficar de pé? Nós somos estes